A casa de praia era um santuário para mim. Sempre que a brisa do mar entrava pela janela, trazendo o cheiro salgado e fresco das ondas, sentia que ainda tinha Júlio ao meu lado. Ele havia partido muito cedo, mas cada canto daquela casa sussurrava suas memórias. Era como se, em cada parede, eu pudesse ouvir seu riso, ver seu sorriso e sentir seu amor. Eu, Carmen Velásquez, uma mulher de 60 anos, viúva desde os 42, havia dedicado minha vida a preservar não apenas a casa, mas o que ela representava, um legado. Caminhei até a sala de estar, onde o sofá de tecido azul escuro se encontrava desgastado pelo tempo, mas ainda confortável. Lembrei-me das longas noites em que sentávamos juntos, assistindo ao pôr do sol e contando histórias sobre nossos sonhos. Um dia, Carmen, vamos ter uma casa à beira-mar, onde nossos filhos poderão brincar e fazer suas próprias memórias, ele costumava dizer. E eu acreditei. Quando Esteban nasceu, essa visão se tornou ainda mais vívida. Cada riso, cada passo que ele dava, cada descoberta que fazia, parecia validar o sonho que compartilhávamos. Enquanto organizava algumas antiguidades, meu olhar se deteve em uma foto emoldurada de Júlio. Ele estava segurando Estevão, ambos sorrindo. O tempo tinha sido generoso com eles, mas não comigo. O vazio deixado pela partida de Júlio era um peso constante, uma sombra que eu carregava. Contudo, eu nunca permiti que isso me consumisse. Ao invés disso, me tornei a guardiã da nossa história, da nossa casa e do amor que vivia ali. Você sabe, Esteban, eu costumava lhe dizer enquanto olhava para o horizonte do mar, a casa não é só um lugar. É onde nossa história vive, onde o amor se transforma em memória. Ele então me olhava com aqueles olhos curiosos e brilhantes, tentando compreender o significado profundo de minhas palavras. Esteban cresceu e, como toda ave que toma o primeiro voo, começou a se distanciar. Ele se casou com Daniela, uma mulher que, à primeira vista, parecia encantadora. Contudo, com o passar do tempo, percebi que sua presença era como uma nuvem escura pairando sobre nosso lar. Daniela começou a isolá-lo emocionalmente, criando uma barreira entre nós. Eu não conseguia entender o porquê do afastamento. Certa tarde, ao voltar da mercearia local, algo dentro de mim se revirou ao ver o carro de Esteban estacionado na entrada da casa. O coração acelerou ao ouvir risadas de dentro. Quando adentrei a casa, a visão que tive me paralisou. Daniela e sua família estavam lá, como se fossem os verdadeiros proprietários, como se eu fosse uma intrusa em meu próprio lar. Você não deveria estar aqui, Carmen, Daniela disse, com um sorriso que escondia veneno. Esteban e eu estamos aproveitando o nosso tempo juntos. Faça-nos um favor e não atrapalhe. As palavras dela ressoaram como um golpe em meu coração. Eu olhei para Esteban buscando apoio, mas ele parecia hesitante, dividido entre a lealdade à sua esposa e o amor por sua mãe. Esteban, isso é a minha casa, eu disse, tentando manter a voz firme, mas as lágrimas ameaçavam escorregar. Eu sempre estarei aqui para você. Ele desviou o olhar, e isso me feriu mais do que qualquer insulto. Naquele momento, percebi que não poderia mais ser uma espectadora silenciosa. A humilhação que experimentei foi o estopim de uma transformação profunda. Decidi que não permitiria mais ser tratada como uma intrusa em minha própria casa. A luta por meu legado e pela dignidade que sempre valorizei havia começado. Aquela noite, ao me deitar, a raiva e a dor fervilhavam dentro de mim. Já não era apenas uma questão de proteger a casa. Era uma luta por respeito e por mim mesma. A casa de praia poderia ser a última coisa que restasse de Júlio, mas seria também o campo de batalha onde eu recuperaria a minha dignidade. Era hora de agir. As semanas que se seguiram à humilhação na casa de praia se arrastaram como uma maré baixa, trazendo consigo uma sensação de impotência e dor que eu nunca havia sentido antes. Cada visita que fazia à casa se tornava mais tortuosa. O que antes era meu refúgio agora parecia um campo de batalha, uma arena onde eu era constantemente lembrada de que não era mais a dona do meu próprio lar.
A presença de Daniela era como uma sombra, uma constante lembrança de que ela havia invadido o espaço sagrado que eu e Júlio construímos juntos. Depois daquela fatídica tarde, eu decidi que não poderia mais me deixar levar pelas emoções. Fiz uma escolha: me afastar para encontrar um novo propósito. Assim, reservei um quarto em uma pequena pousada do outro lado da praia. Era um lugar simples, mas tinha uma vista espetacular. As ondas quebrando na areia pareciam ecoar meu tumulto interior. Ali, eu me permiti sentir tudo o que havia reprimido: a dor, a raiva, a frustração. Era o momento de refletir sobre quem eu havia me tornado e o que eu realmente queria. As primeiras noites foram difíceis. Eu revivia a cena da casa constantemente. Daniela sorrindo, Estebão hesitante e eu paralisada. O que eu tinha feito para merecer isso? Mas, ao olhar pela janela e ver o mar se estender até o horizonte, uma nova ideia começou a brotar em minha mente. O que eu realmente tinha a perder? A única coisa que eu sabia era que não podia mais ser a vítima. Em uma manhã ensolarada, ergui-me com uma nova determinação. Comecei a vasculhar antigos documentos da casa que estavam guardados em uma pasta e, para minha surpresa, encontrei todos os papéis de propriedade assinados por Júlio e por mim. A casa era legalmente minha. Um brilho de esperança surgiu em meu coração. Por um instante, as memórias do passado me invadiram. Essa casa é nossa, Carmen, para sempre, Júlio sempre dizia. Agora eu precisava honrar essa promessa. Nos dias seguintes, fui em busca de orientação. Mergulhei em livros de direito e resgatei antigas conversas que tinha com Júlio sobre nossas responsabilidades e direitos. A necessidade de um advogado logo se tornou evidente. Entrei em contato com Marcos Duarte, um velho amigo da família e advogado respeitado. Ele sempre foi gentil e compreensivo, e eu precisava de alguém em quem pudesse confiar. Quando nos encontramos em seu escritório, uma sala pequena com livros empilhados e um cheiro de café que parecia eterno, eu me senti um pouco nervosa. Mas assim que comecei a falar, a raiva que fervia dentro de mim transformou-se em um ardor de determinação. Carmen, você precisa entender que a posse é um direito complexo, mas você tem uma base legal sólida. Vamos trabalhar nisso juntos, Marcos disse, sua voz calma trazendo um senso de alívio. Ele começou a me explicar os passos necessários para formalizar minha reivindicação. A cada palavra, meu coração pulsava com a expectativa de retomar o controle. Ao longo das semanas seguintes, montamos um plano meticuloso. Marcos me ensinou a preparar a notificação de ocupação não autorizada, um documento que explicaria a Daniela e a Esteban que a permanência deles na casa não era autorizada. O ato em si não era apenas legal, era um símbolo do meu retorno à luta. Eu não seria mais uma espectadora, era hora de retomar meu lugar. Quando finalmente enviei a notificação, um misto de ansiedade e adrenalina tomou conta de mim. Era liberador, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Contudo, a dúvida rapidamente se instalou. E se Estebão ficasse furioso? E se Daniela conseguisse manipulá-lo novamente? Cada um desses pensamentos era como um eco de insegurança que me seguia. A realidade de que essa decisão poderia afastar meu filho de mim me causava um nó na garganta. A expectativa de uma reação por parte de Daniela e Estebão tornava-se insuportável. As noites eram preenchidas por insônia, meu coração batia mais rápido a cada mensagem que chegava. O que eles diriam? O que Estebão pensaria de mim agora? Ele, que sempre fora o meu orgulho, poderia me ver como a vilã dessa história. E isso me aterrorizava. Finalmente, o dia em que a polícia chegaria à casa chegou. O sol estava escondido atrás de nuvens pesadas, como se o céu estivesse compartilhando do meu estado emocional. Uma parte de mim queria que tudo desse errado, que Daniela e Estebão reagissem de uma forma que me desse a oportunidade de gritar, de expor tudo o que havia sentido. Outra parte, mais racional, desejava que a situação se resolvesse sem um grande alarde. Quando cheguei à casa, encontrei Estebão na porta, sua expressão confusa e irritada. A polícia estava atrás de mim, e ao vê-los, seu rosto se contorceu em incredulidade.
Daniela surgiu, com um olhar de desprezo. Você não pode fazer isso, Carmen! Essa é a nossa casa! Ela gritou, a raiva em sua voz ecoando como um trovão. Não, Daniela, é a minha casa, retorqui, minha voz mais firme do que eu esperava. As palavras que eu havia guardado por tanto tempo agora estavam libertadas. E com elas, uma nova força nascia dentro de mim. Eu não era mais uma vítima. Eu era a proprietária e estava ali para reivindicar o que sempre foi meu. O clima tenso na sala parecia uma tempestade prestes a estourar, mas por um breve momento vi uma centelha de compreensão nos olhos de Estevão. Ele estava percebendo a verdade, a profundidade da manipulação que sofrera. O que aconteceria a seguir era incerto, mas eu sabia que havia tomado um caminho sem volta. A casa de praia, uma vez sagrada e cheia de amor, agora era o campo onde lutaria por meu respeito e dignidade. A batalha estava apenas começando e eu estava pronta para enfrentar o que viesse. A tensão na casa se tornara palpável, uma tempestade prestes a eclodir. Quando a polícia chegou, o que antes parecia um pesadelo se tornou realidade. Esteban, parado na porta, expressava confusão e incredulidade. Eu sabia que aquele era um momento decisivo, não apenas para mim, mas para ele também. Com um misto de raiva e dor, encarei Daniela, que se posicionava como se fosse a verdadeira dona da casa. Carmen, você não pode fazer isso. Esta é a nossa casa. Ela gritou, sua voz cortante ecoando na sala. Não, Daniela, é a minha casa. Eu respondi com firmeza, sentindo o peso da minha determinação crescendo. Os policiais, com a autoridade que a situação exigia, transmitiram a mensagem clara. A notificação de ocupação não autorizada era válida, e eles estavam ali para garantir que a ordem fosse respeitada. Enquanto Daniela e sua família eram instruídos a desocupar o espaço, um alívio misturado com tristeza preencheu meu peito. A casa, que sempre foi um símbolo de amor e união, agora se tornara um campo de batalha. Após a saída de Daniela e sua família, o silêncio na casa era ensurdecedor. Eu sabia que havia vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de terminar. A dor de ver Estevão se afastar, sem saber se ele me apoiaria ou se ficaria do lado de Daniela, era insuportável. Contudo, naquele momento eu precisava ser forte. Não poderia mais ser uma vítima. Era a hora de tomar o controle. Decidi então que começaria a renovação da casa, não apenas física, mas emocional. Comprei tintas e materiais e, enquanto trabalhava nas paredes, cada pincelada se tornava um ato de reconquista. Escolhi tons de azul claro e branco, simbolizando liberdade e esperança. À medida que reformava a casa, percebia que estava também recuperando minha própria identidade. Meus músculos doíam, mas cada gota de suor era um passo em direção à minha libertação. O trabalho me permitiu refletir sobre o que realmente significava estar ali. O cheiro da tinta fresca misturava-se com o aroma do mar, trazendo uma sensação de renovação. Enquanto eu pintava as paredes, as lembranças de Júlio vinham à tona, mas agora eram acompanhadas por uma nova perspectiva. Ele sempre acreditou na força que eu carregava dentro de mim, e isso me enchia de coragem. Com o espaço renovado, a ideia de criar um círculo de apoio para mulheres da comunidade começou a se formar em minha mente. Era uma oportunidade de compartilhar experiências, oferecer suporte e resgatar a dignidade que muitas haviam perdido em relacionamentos tóxicos. O que antes era um refúgio para minha família, agora se transformaria em um santuário para outras mulheres que também buscavam resgatar suas vozes. Enquanto isso, a notícia sobre a situação com Daniela e Esteban se espalhou rapidamente pela cidade. As conversas nas redes sociais, os olhares curiosos, tudo isso poderia se tornar uma arma nas mãos de Daniela. Eu sabia que ela tentaria manipular a narrativa, apresentando-se como a vítima. Mas eu estava preparada. Marcos, meu advogado, estava ao meu lado, pronto para responder a qualquer ação que ela tentasse. A batalha legal poderia ser difícil, mas eu não estava sozinha. Eventualmente, Esteban apareceu na porta da casa. Sua expressão era uma mistura de raiva e confusão.
Mãe, você não podia simplesmente expulsar Daniela, disse ele, a voz embargada. Estebão, eu estou apenas reivindicando o que é meu. Não posso mais permitir que você ou Daniela me tratem como uma intrusa na minha própria casa, respondi tentando manter a calma. Mas ela é minha esposa, mãe. Como você pode falar assim dela? Sua hesitação revelava uma profunda divisão interna. Porque eu sou sua mãe e sempre estarei aqui para te proteger. O que Daniela está fazendo não é amor, é controle, eu disse, minha voz firme, mas as lágrimas ameaçavam escapar. A verdade machucava, mas era necessário. Ele hesitou e, pela primeira vez, vi uma centelha de dúvida nos olhos dele. O que uma vez parecia uma certeza, agora se tornava confuso. Você só vê as coisas como quer ver, mãe, ele murmurou, mas havia uma fragilidade em seu tom que me deu esperança. A conversa não terminou como eu esperava, mas tinha fé de que ele precisaria entender a verdade por si mesmo. O caminho seria longo e espinhoso, mas eu estava decidida a não desistir dele. O dia seguinte trouxe a certeza de que havia muito trabalho pela frente, mas eu estava determinada a não desistir. A casa se tornaria não apenas um lar, mas um símbolo de força e resiliência. As paredes pintadas com amor refletiriam a luta que eu travava não apenas por mim, mas por todas aquelas que enfrentaram opressão. Enquanto renovava o espaço, cada canto se tornava uma nova oportunidade de reconstruir não apenas a casa, mas também a mim mesma. E apesar de todas as dificuldades, eu tinha certeza de que estava no caminho certo. A casa de Carmen estava renascendo e, com ela, eu também estava aprendendo a ser a mulher forte que sempre fui. Era hora de lutar por cada centímetro, cada história e cada lágrima que se transformaria em força. A batalha estava apenas começando, mas eu estava pronta. O dia em que Daniela e sua família foram forçados a deixar a casa de praia parecia radiante, como se o sol estivesse celebrando minha vitória. Contudo, a sensação de conquista logo se transformou em um peso no meu coração. A casa era minha, sim, mas a batalha emocional ainda estava longe de terminar. A relação com Estevão, meu filho, tornou-se um campo de luta interna que eu não sabia como navegar. Nos dias seguintes, concentrei-me na reforma da casa. Entretanto, a cada martelada, uma sombra de preocupação pairava sobre mim. Teria eu feito a escolha certa ao confrontar Daniela? O sorriso de Estevão, agora distante, me assombrava. Ele estava dividido, e eu não queria que a minha luta por dignidade se transformasse em um abismo entre nós. Certa manhã, enquanto organizava a sala, recebi uma mensagem de texto de Esteban. Mãe, podemos conversar? Meu coração acelerou. Era a primeira vez que ele se dirigia a mim desde o incidente. Claro, quando você quiser, respondi, tentando esconder a ansiedade. Esteban chegou pouco depois, com o semblante tenso. Precisamos falar sobre o que aconteceu, ele disse, evitando meu olhar. Eu sei que você está se sentindo dividido, Esteban. Não quero que você se sinta pressionado. Eu só quero que você veja a verdade, eu disse, tentando transmitir sinceridade. Você não entende. Daniela está arrasada. E eu sinto que você não considera nossos sentimentos. Ele respondeu, a frustração evidente em sua voz. Ela é minha esposa, mãe. Eu não posso simplesmente abandonar isso. Esteban, você não vê que ela está tentando controlar você? O que ela fez foi desrespeitar a mim e a nossa família, eu disse, meu coração pesando com a realidade de que ele ainda não via as manipulações dela. Ele hesitou, e o silêncio se instalou entre nós. Eu só quero que você saiba que não estou do lado de ninguém, mas não posso ignorar o que Daniela está passando. Ele finalmente disse com uma expressão de desespero. A dor na minha alma se intensificou. Esteban, eu não estou pedindo para você ignorá-la. Estou pedindo para você abrir os olhos. O amor não é controle, não é manipulação. Você deve saber disso, eu implorei. Mas a tristeza que se formou em seu olhar me disse que ele não estava pronto para ouvir. Eu preciso de tempo, mãe, ele murmurou, antes de sair da casa.
O som da porta se fechando ecoou em meu coração como um alerta. O medo de perder meu filho se transformou em um peso insuportável. Eu havia lutado por minha dignidade, mas o que eu realmente queria era a reconciliação. Nos dias que se seguiram, a ausência dele se tornou uma sombra constante. Eu continuei reformando a casa, mas cada batida do martelo parecia mais pesada. A expectativa de que Daniela tentasse reverter a situação legal me deixava em estado de alerta. A batalha que eu considerava vencida parecia se desenrolar novamente. Certa noite, enquanto organizava algumas caixas na sala, ouvi o som do carro de Esteban estacionando na entrada. Meu coração disparou. Ele entrou, mas sua expressão era tensa. "Mãe, precisamos conversar novamente", disse ele, seu tom carregado de seriedade. "Claro, Esteban, o que aconteceu?", eu perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Daniela decidiu que não vai deixar isso barato. Ela falou com um advogado e quer entrar com uma ação contra você por posse indevida da casa, ele explicou, sua voz tensa. Ela está dizendo que a casa também é dela, porque foi um presente nosso, uma herança para nossa família. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Eu sabia que Daniela tentaria manipular a situação, mas ouvir isso da boca de Esteban foi devastador. "Esteban, você não pode acreditar nisso. A casa é minha. Eu tenho os documentos que provam isso", eu disse, a frustração crescendo. "Eu sei, mãe, mas você não entende como ela é persuasiva. Ela está fazendo de tudo para que eu fique do lado dela, e eu estou dividido", ele respondeu, a dor transparecendo em seu olhar. "Dividido, Esteban. Eu sou sua mãe. Eu sempre estarei ao seu lado." Nesse momento, a raiva e a tristeza se fundiram em mim. "Eu não posso perder você. Não posso permitir que você se afaste de mim por causa de alguém que não respeita a nossa história." Ele olhou para mim, balançando a cabeça, e por um breve instante vi a luta interna que ele estava travando. "Eu não sei o que fazer, mãe. Sinto que estou perdendo você de qualquer forma", ele murmurou. A tensão pairava entre nós, pesada como uma nuvem de tempestade. "Esteban, você não está perdendo nada. Você só precisa ver a verdade. Daniela não se importa com você. Ela se preocupa apenas com o que pode ganhar." "Eu estou aqui lutando por você e por nós", eu disse, tentando transmitir a urgência que a situação exigia. Após um momento de silêncio, ele finalmente respirou fundo. "Eu preciso de tempo, mãe. Preciso pensar", disse ele, enquanto caminhava em direção à porta. A sensação de impotência me inundou. Eu havia lutado tanto por respeito e dignidade, mas a certeza de que Esteban estava preso nas garras da manipulação de Daniela me deixava desesperada. Então, decidi que, independentemente do que acontecesse, eu não poderia permitir que Daniela me intimidasse. Reuni todos os documentos que comprovavam minha posse da casa e organizei uma reunião com Marcos, meu advogado. A luta legal estava apenas começando e eu precisava estar preparada. Quando finalmente nos encontramos, Marcos me olhou com preocupação. "Carmen, você precisa se preparar. Daniela não é uma adversária fácil. Ela é manipuladora e pode usar seu relacionamento com Esteban contra você", ele alertou, e a gravidade da situação me atingiu. "Eu não vou permitir que ela me tire do meu próprio lar, Marcos. Esta casa representa a minha história, nossa história, e eu não vou desistir", eu disse, com a determinação renovada. "Então, vamos preparar uma estratégia sólida. Precisamos de evidências que mostrem que você é a única proprietária legítima", ele respondeu, começando a elencar os passos necessários. Com isso, um novo foco surgiu em mim. Eu estava pronta para lutar, não só pela casa, mas pela relação que ainda acreditava que poderia ter com Esteban. A batalha estava só começando, e eu estava disposta a enfrentar todos os desafios que viriam, determinada a restaurar não apenas minha dignidade, mas também o amor que sempre sonhei ter em minha família. O clima na casa de praia estava tenso nos dias que se seguiram à conversa com Esteban. A sensação de incerteza pairava como um nevoeiro, obscurecendo minha visão do futuro.
Com a ação judicial de Daniela a caminho, cada som que ecoava pelas paredes parecia aumentar a pressão em meu peito. Eu sabia que a luta estava longe de acabar, mas a determinação crescia dentro de mim, alimentada pela ideia de que esta batalha não era apenas sobre a casa, mas sobre minha dignidade. Nos dias que antecederam a audiência, dediquei-me a reunir todas as provas que pudesse encontrar. Documentos de propriedade, fotos antigas da casa, registros de melhorias feitas ao longo dos anos e até mesmo cartas que Júlio e eu trocamos sobre os sonhos que tínhamos para aquele lugar. Cada item catalogado parecia contar a história de um amor profundo que agora estava sendo ameaçado. Marcos e eu trabalhamos em estreita colaboração, preparando a defesa. Ele me alertou sobre as possíveis estratégias de Daniela, que tinha a intenção de usar nosso relacionamento familiar a seu favor. Ela tentará colocar você como a vilã da história, Carmen. O amor de Esteban por ela pode ser usado contra você. Você precisa se preparar para isso, ele explicou, sua expressão séria refletindo a gravidade da situação. Quando o dia da audiência finalmente chegou, uma sensação de ansiedade me envolveu. A sala de tribunal era fria e impessoal, com paredes nuas e cadeiras de madeira polida que pareciam observar cada movimento. Entrei segurando um pequeno dossiê com os documentos que havia preparado, o coração batendo acelerado. Daniela já estava lá, cercada por seus advogados, sua postura confiante, um indicativo de que estava determinada a ganhar. Ao vê-la, uma onda de emoção me invadiu. A raiva se misturou com a dor, e eu me lembrei de todos os momentos em que ela havia tentado me despojar do que era meu. Mas eu sabia que não poderia deixar que isso me afetasse. Quando a audiência começou, o juiz pediu que ambas as partes expusessem seus casos. Marcos levantou-se e começou a explicar a situação do meu ponto de vista. Ele falou sobre minha ligação com a casa, como ela representava não apenas um patrimônio, mas um legado de amor que eu compartilhei com Júlio e, posteriormente, com Esteban. Carmen Velásquez é a única proprietária legal da propriedade e, portanto, tem o direito inalienável de viver e usufruir desse espaço. Ela dedicou sua vida a preservar esta casa e a família que ela representa, Marcos argumentou firmemente. Quando chegou a vez de Daniela se manifestar, ela se levantou, sua postura calculada. Senhor juiz, essa casa não é apenas uma propriedade, é um lar que meu marido e eu construímos juntos. E eu não posso simplesmente ser excluída da vida dele, disse com lágrimas nos olhos, manipulando a situação a seu favor. O juiz escutou atentamente, mas eu podia ver que ele não estava completamente convencido. Quando ele me chamou para depor, meu coração acelerou. Respirei fundo, tentando reunir toda a força que tinha. Eu sabia que precisava ser honesta e clara. Seu juiz, comecei, esta casa não representa apenas uma propriedade física. É um símbolo do amor que compartilhei com meu falecido marido. É onde criamos nosso filho, Esteban. O que Daniela não compreende é que o amor verdadeiro não é possessivo. Não se trata de quem possui a casa, mas de quem realmente faz parte da família. O juiz escutou atentamente, mas eu podia ver que ele não estava completamente convencido. Quando ele me chamou para depor, meu coração acelerou. Respirei fundo, tentando reunir toda a força que tinha. Eu sabia que precisava ser honesta e clara. Seu juiz, comecei, esta casa não representa apenas uma propriedade física. É um símbolo do amor que compartilhei com meu falecido marido. É onde criamos nosso filho, Esteban. O que Daniela não compreende é que o amor verdadeiro não é possessivo. Não se trata de quem possui a casa, mas de quem realmente faz parte da família. O tribunal estava em silêncio. O olhar do juiz se suavizou e eu continuei. Eu nunca quis afastar Esteban de sua vida. O que quero é protegê-lo, e a casa é onde ele pode entender suas raízes, sua história. Senti um peso se levantando conforme falava, como se cada palavra estivesse cortando as amarras que me prendiam. Olhei para Esteban, que estava sentado ao fundo da sala, seu olhar fixo em mim. Ele parecia confuso, mas havia uma centelha de compreensão em seu rosto. Daniela observava, sua expressão mudava de raiva para desespero.
O juiz fez uma pausa, refletindo sobre o que acabara de ouvir. Antes de tomar uma decisão, ele começou: gostaria de ouvir Esteban. O que você tem a dizer sobre isso? O coração de Esteban parecia estar prestes a saltar do peito. Ele se levantou, hesitante, e caminhou até o banco das testemunhas. Eu não sei como me sinto sobre tudo isso, começou, olhando para o juiz, depois para Daniela e finalmente para mim. Mas o que minha mãe disse é verdade. Esta casa é mais do que apenas tijolos e cimento. Eu cresci aqui e sempre soube que ela significava amor. E agora, com tudo isso acontecendo, sinto que perdi tanto. Daniela o interrompeu, sua voz cheia de desespero. Esteban, você não pode deixar sua mãe te manipular. Você sabe que somos uma família. Não se trata de manipulação, Daniela. Eu só quero entender o que está acontecendo. Você não parece se importar com o que a minha mãe sente. Esta casa é dela e eu não posso ignorar isso, Esteban respondeu, sua voz firme pela primeira vez. O impacto de suas palavras ecoou na sala. Após algumas deliberações, o juiz finalmente proferiu sua decisão. Com base nas evidências apresentadas e na declaração de Esteban, fica decidido que Carmen Velásquez é a proprietária legal da casa. Daniela, você terá que desocupar a propriedade e devolver qualquer alegação de posse que não for válida. Um misto de alívio e euforia tomou conta de mim. A batalha estava ganha, mas o olhar de Esteban me fez perceber que, embora eu tivesse vencido a luta legal, uma nova batalha estava prestes a começar. Ele se levantou, seu olhar fixo em mim, e eu podia sentir a dor que ele ainda carregava. Carmen, ele disse, assim que a audiência terminou. Mãe, eu sinto muito, eu não deveria ter duvidado de você. Fui até ele, e ao olhar em seus olhos, vi a luta interna que ele enfrentou. Esteban, eu entendo que isso é difícil. Eu só quero que você saiba que sempre estarei aqui para você. O que aconteceu entre nós não deveria ser assim, eu disse, tentando reunir todas as emoções que transbordavam. Eu quero que você me ajude a entender, mãe. Eu quero voltar para casa, mas não sei como fazer isso sem magoar Daniela, ele disse. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Você não precisa escolher entre nós. Você pode estar ao meu lado e ainda respeitar seus sentimentos. Vamos trabalhar isso juntos, eu respondi, envolvendo-o em um abraço apertado, sentindo o peso de nossa luta finalmente começando a se dissipar. Enquanto a realidade se instalava, eu percebi que a casa de praia não era apenas uma propriedade que eu havia reivindicado. Era o espaço onde poderíamos reconstruir nossa relação. Daniela ainda estava em nossas vidas, mas agora eu estava determinada a mostrar a Esteban que o amor verdadeiro não se baseia em possessividade. A verdadeira batalha agora seria sobre a reconstrução de laços, e eu estava pronta para lutar por meu filho e pela vida que sempre desejei ter com ele. A casa, agora mais do que nunca, se tornaria um símbolo de nossa nova jornada juntos, uma nova esperança que brotava entre nós. A luta pela dignidade havia me transformado, e eu sabia que ainda havia mais a ser feito, mas agora eu não estava sozinha. Esteban e eu estávamos prontos para enfrentar o futuro juntos. As semanas após a audiência foram um turbilhão de emoções e mudanças. Daniela tinha um prazo para deixar a casa, e, enquanto isso, a atmosfera na casa de praia começou a mudar. O peso da tensão que antes pairava sobre nós estava lentamente se dissipando, mas a luta pela aceitação e pela reconciliação entre Esteban e eu ainda estava longe de ser resolvida. Esteban e eu começamos a passar mais tempo juntos, buscando recuperar os momentos perdidos. Ele ainda parecia hesitante, como se estivesse em dúvida sobre como lidar com a nova dinâmica entre nós. Certa noite, enquanto assistíamos a um filme antigo que costumávamos ver juntos, resolvi abordar o que realmente importava. Esteban, eu disse, pausando o filme, quero que você saiba o quanto eu amo você. O que aconteceu com Daniela foi complicado, mas você sempre será minha prioridade. Quero que possamos reconstruir nossa relação. Ele virou-se para mim, um olhar de incerteza no rosto. Eu sei, mãe, mas é difícil.
Sinto falta de como éramos antes e, ao mesmo tempo, sinto que estou traindo Daniela ao voltar a ser próximo de você, respondeu, a frustração evidente em sua voz. Você nunca estará traindo ninguém ao se reconectar comigo. Você tem o direito de ter um relacionamento saudável com ambas, mesmo que isso signifique enfrentar alguns desconfortos, eu disse, tentando ser compreensiva. Mas ela me faz sentir culpado, como se eu estivesse escolhendo um lado, falou ele, sua expressão preocupada. Isso não é justo para você e não é justo para mim. O amor verdadeiro não deve ser uma escolha entre pessoas, mas sim uma celebração de quem somos. Vamos trabalhar juntos para que você possa ter isso, assegurei. A conversa se prolongou até a noite, e embora Esteban ainda estivesse lutando com seus sentimentos, percebi que ele começava a se abrir. O diálogo honesto era um passo importante. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela, sentindo uma renovação. Com Daniela prestes a deixar a casa, eu sabia que era hora de fazer mudanças significativas. Decidi que era o momento perfeito para recomeçar, e isso começaria com um evento de boas-vindas para a nova fase de nossas vidas. Com a ajuda de Esteban, planejei um pequeno encontro com amigos e familiares que sempre foram parte da nossa vida. O objetivo era celebrar essa nova fase e mostrar a Esteban que a vida poderia ser leve e cheia de amor novamente. Nos dias que se seguiram, organizamos tudo. A decoração era simples, mas acolhedora, com flores frescas e luzes suaves. O aroma de comidas caseiras preenchia a casa enquanto nos preparávamos. A cada riso e conversa, eu via Esteban se soltando mais, e isso me enchia de esperança. Na noite do evento, a casa estava vibrante. Amigos e familiares começaram a chegar, trazendo sorrisos e calor. A alegria era palpável e, ao olhar para Esteban, vi que ele estava começando a relaxar. Ele se envolveu nas conversas, compartilhando risadas e boas memórias. A imagem de meu filho feliz me trouxe uma paz que não sentia há muito tempo. Quando a festa estava em seu auge, decidi fazer um brinde. Com um copo na mão, reuni todos na sala. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje. Esta casa, nosso lar, é um lugar de amor e acolhimento, e cada um de vocês é parte disso. Estamos iniciando um novo capítulo, e juntos podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresente, eu disse, a emoção transparecendo em minha voz. Após o brinde, Esteban se aproximou de mim. Mãe, eu realmente gosto dessa nova fase. É como se estivéssemos recuperando o que perdemos, ele disse, um sorriso sincero iluminando seu rosto. Sim, e isso é só o começo. Vamos continuar a construir isso juntos, eu respondi, abraçando-o com força. No fundo, eu sabia que ainda havia conversas difíceis pela frente, especialmente sobre Daniela, mas naquele momento tudo parecia perfeito. Nos dias seguintes, a normalidade começou a se restabelecer em nossas vidas. A casa estava cheia de risos e a sensação de lar estava mais forte do que nunca. Esteban começou a trazer amigos para visitar e cada dia parecia mais leve. Entretanto, a presença de Daniela ainda estava em nossos pensamentos. Eu sabia que Esteban precisava lidar com isso em seu próprio tempo. Certa tarde, ele mencionou que queria se encontrar com Daniela. O pedido me pegou de surpresa. Você tem certeza disso? Como você se sente em relação a ela agora? Perguntei, preocupada. Eu não sei. Sinto que precisamos conversar. Assim, posso entender melhor a situação e me sentir mais em paz, Esteban respondeu, sua determinação visível. Se isso é o que você quer, estou aqui para te apoiar. Apenas lembre-se de que você não precisa escolher um lado, eu disse, tentando ser neutra. Na semana seguinte, Esteban se encontrou com Daniela em um café. Eu fiquei ansiosa durante todo o encontro, mas confiava que ele poderia lidar com a situação de forma madura. Quando ele voltou, havia um brilho em seus olhos que me fez sentir otimista. Como foi? Perguntei, segurando a respiração. Foi difícil, mas necessário. Consegui explicar como me sinto e que precisamos encontrar um jeito de seguir em frente sem ressentimentos. Ela estava triste, mas entendeu, Esteban declarou, um sorriso aliviado em seu rosto.
Nos meses seguintes, a casa se tornou um verdadeiro lar novamente. As cicatrizes do passado estavam se curando e o amor que compartilhávamos florescia. O evento de boas-vindas se tornou uma tradição e a cada reunião eu via como Esteban prosperava em um ambiente saudável e amoroso. Finalmente, um dia, enquanto organizávamos um almoço em família, Esteban se virou para mim. Mãe, eu quero que você saiba que, independentemente do que aconteça entre mim e Daniela, você é a minha prioridade. Sempre estarei do seu lado, ele disse, sua sinceridade tocando profundamente meu coração. A luta não apenas me permitiu reivindicar a casa, mas também restaurou os laços com meu filho. Essa experiência se transformou em um caminho para a reconciliação e o fortalecimento das nossas relações. Eu sabia que o futuro ainda reservava desafios, mas agora, juntos, estávamos prontos para enfrentá-los, dia após dia. A casa, em toda a sua beleza, era agora um símbolo de amor, oportunidades e novos começos. E eu estava determinada a aproveitá-los ao máximo. Com o passar dos meses, a casa de praia se tornou um espaço vibrante, repleto de risos e novas memórias. A dor da luta com Daniela começou a se dissipar, mas a sua presença ainda pairava sobre nós, uma sombra que não podia ser ignorada. Esteban e eu estávamos nos aproximando, mas sabia que a reconciliação completa exigiria tempo e paciência. Uma manhã ensolarada, enquanto tomávamos café, Esteban me disse que estava pensando em organizar uma viagem para ele e Daniela. Mãe, eu quero que ela saiba que não a odeio. Preciso entender como podemos seguir em frente sem ressentimentos, disse ele, determinado. Se essa é a sua decisão, eu apoio. É importante que você faça o que sente ser necessário para curar essa relação, mas sempre lembre-se de que você não precisa carregar o peso disso sozinho, respondi, admirando sua maturidade. Enquanto Esteban se preparava para o encontro, eu refletia sobre minha própria jornada. O que começou como uma luta por dignidade havia se transformado em uma oportunidade de recomeço. A casa, agora, simbolizava não apenas o nosso passado, mas também a nova vida que estávamos construindo juntos. 6 dias depois, Esteban partiu para a viagem. O clima na casa parecia mais leve, mas sua ausência deixou um vazio. Aproveitei o tempo livre para trabalhar na reforma do jardim, sonhando em criar um espaço onde as pessoas pudessem se reunir e compartilhar histórias. Quando Esteban retornou, sua expressão era diferente. Ele parecia mais leve, como se tivesse deixado parte da carga emocional para trás. Mãe, conversei com Daniela. Foi bom. Nós entendemos que precisamos seguir em frente, mas sempre teremos um lugar um para o outro. Ele disse. A sinceridade em sua voz me tocou profundamente. Isso é maravilhoso, Esteban. Estou tão feliz que você conseguiu falar com ela. É um passo importante, respondi, sentindo um peso sair de meu coração. Nos dias que se seguiram, Esteban e eu decidimos trabalhar juntos no jardim e ele se animou com a ideia de criar um espaço comunitário. Juntos, escolhemos plantas que representavam a diversidade de nossa comunidade. Com cada flor que plantávamos, sentíamos que estávamos cultivando relacionamentos. O jardim ganhou vida rapidamente e o entusiasmo de Esteban se espalhou. Ele começou a convidar amigos para ajudar na reforma e logo o lugar estava cheio de risos e conversas animadas. O ambiente transformou-se em um espaço acolhedor, onde a comunidade poderia se encontrar e celebrar. Certa tarde, Esteban sugeriu organizar um evento de inauguração para o novo jardim. A ideia acendeu uma faísca de empolgação em mim. Sim, podemos ter música, comida e atividades para as crianças, eu exclamei, animada. Nos dias seguintes, a preparação tomou conta de nossas vidas. Esteban se encarregou da divulgação, enquanto eu focava na decoração e na organização do espaço. A expectativa crescendo a cada dia. Finalmente, o dia da inauguração chegou. O sol brilhava intensamente e a atmosfera estava repleta de alegria. Amigos, vizinhos e familiares começaram a chegar, trazendo comidas e bebidas para compartilhar. O espaço estava vibrante e a música ecoava enquanto todos celebravam.
Durante o evento, olhei ao redor e vi o sorriso no rosto de Estêgon enquanto ele conversava com os amigos. Senti uma onda de gratidão. O jardim não era apenas um espaço físico, mas um símbolo da nossa nova vida e das relações que estávamos construindo. Ao final do dia, enquanto os convidados começavam a se dispersar, Esteban se aproximou de mim. Mãe, você fez isso acontecer. Este lugar é especial e sou grato por ter você ao meu lado, ele disse, a emoção em sua voz refletindo a profundidade de nossos laços renovados. Naquela noite, enquanto a lua iluminava o jardim, percebi que a verdadeira mudança estava em nós. Embora as cicatrizes do passado ainda existissem, estávamos mais fortes do que nunca. O amor e a amizade cultivados naquele espaço simbolizavam um novo começo. Estávamos prontos para enfrentar o futuro juntos, um dia de cada vez. E assim, a casa de praia, agora mais do que nunca, se tornava um lar.